atenção sobre a importância da boa gestão de recursos públicos. Outro painel que será abordado, que foi abordado no curso, trata sobre o controle de recursos da Lei de Responsabilidade Fiscal. E para ampliar um pouco mais sobre este evento, nós recebemos aqui no estúdio o coordenador da área de assessoramento contábil da DPM, Lourenço Valal, que também é consultor e contador. Bom, coordenador Lourenço, como é que o curso pretende mostrar, ou como é que o curso está mostrando na sua essência, já que está na sua 41ª edição, para esses gestores, né, prefeitos, secretários municipais, enfim, a boa gestão dos recursos públicos e como colocá-lo em prática na sua essência e cumprir todos esses conceitos abordados no curso. Eu queria antes agradecer a sua presença e desejar um bom dia. Bom dia, Nicolau. Bom dia aos espectadores desse programa. Bom, em relação ao evento e em relação à atuação da DPM e a sua forma de orientar, neste evento, o nosso objetivo principal, assim como em todos os outros que aconteceram ao longo desses 41 anos, sempre foi a busca de uma qualificação dos servidores que atuam dentro dos municípios, em especial os que atuam na área fazendária, financeira, contábil e de controle. Bom, o nosso foco principal, então, nesse encontro, é preparar os servidores para que conheçam as normas que estão em vigor, conheçam o ambiente em que elas se inserem, né, e levem para os municípios uma orientação que possibilite a aplicação prática dessas normas no dia a dia dos municípios. Claro que sempre respeitando as peculiaridades de cada comunidade e a realidade local, né? Nós temos um conjunto de normas hoje em vigor, especialmente emanadas recentemente pelo Conselho Federal de Contabilidade, pelos Tribunais de Contas, pela Secretaria do Tesouro Nacional e também pela Controladoria Geral da União. Esses são os principais órgãos normatizadores de procedimentos que devem ser atendidos pelos munícipes, né, pelos municípios, aliás, no cumprimento, né, da legislação em vigor que regula as finanças públicas. Então, o nosso objetivo é tornar público esse conhecimento, né, junto aos nossos clientes e de alguma forma possibilitar que eles consigam, dentro dos seus municípios, aplicar isso no seu dia a dia. Como, por exemplo, um dos temas que está sendo abordado aqui é a correta aplicação daqueles recursos que hoje em dia a lei determina a sua aplicação em determinadas ações, os chamados recursos vinculados. Esses, a lei de responsabilidade fiscal impede o desvio de finalidade. Por exemplo, o município que recebe recursos para aplicação de uma obra, numa ponte, numa escola. A nossa orientação é como registrar isso na contabilidade e como aplicar corretamente a fim de que se evitem apontamentos por irregularidades dos órgãos de fiscalização. Pois é, você tocou num assunto bastante interessante agora, Lourenço, que são o fato das irregularidades. Mesmo após 41 anos, né? Claro que a gente tem que sempre buscar a excelência na prestação de serviços à população quando se trata de serviço público, e é assim que se trabalha, e para isso que se trabalha. Mas, mesmo assim, quando você falou em preparação e conhecimento de normas, dos conjuntos das leis, ocorrem irregularidades. Quais são as irregularidades mais comuns, como, por exemplo, além dessa que você acabou de citar? Bom, partindo da premissa básica, e na qual a DPM acredita que essas irregularidades não acontecem por dolo, né, por má intenção do gestor, na maioria dos casos, e muito mais por desconhecimento das normas, né, e isso que justifica a nossa atuação, né, essas irregularidades, na maioria das vezes, acontecem justamente porque o gestor, né, aquele que tem a atribuição de corretamente aplicar, de gerir os recursos, né, não conhece exatamente como que esse mecanismo funciona. E também os técnicos que os assessoram, os gestores, também muitas vezes desconhecem as normas, por exemplo, os manuais de aplicação de convênios, as normas regulamentadoras emanadas pelo Tribunal de Contas e pelos demais órgãos de fiscalização. Então, algum exemplo de irregularidade. O município recebe dinheiro para aplicar numa obra, construção de uma escola. né? Muitas vezes a irregularidade já começa na escolha da modalidade de licitação incorreta.
O município, ao invés de realizar um pregão, uma tomada de preços, uma concorrência, muitas vezes entende que pode, inclusive, dispensar a licitação. A irregularidade já começa por aí. Depois, quando ocorre a prestação de contas desse recurso, o órgão que fiscaliza rejeita a prestação de contas e, como penalidade, o município que recebeu esse recurso importante, que iria atender uma demanda da comunidade, é penalizado tendo que devolver o recurso com juros, com correção monetária, inclusive com devolução da própria contrapartida. Isso, ao invés de se trazer benefício para aquela comunidade, acaba acarretando num enorme prejuízo. E aí nós temos as consequências da responsabilização de quem agiu incorretamente. Muitas vezes o próprio prefeito se vê diante de um tribunal, né, por irregularidades que ele próprio desconhece que tenha cometido. Então, a nossa atuação na DPM é no campo preventivo, da orientação para que se evitem essas irregularidades. Antes de entrar nesse campo que você, sobre o trabalho da DPM também, um painel fala sobre a lei, né, de responsabilidade fiscal, que pretende alertar os municípios quanto à necessidade do estabelecimento de um controle efetivo e eficaz desses recursos, né? O que esse painel tenta mostrar para esses participantes do curso aí? Bom, esse painel, ele procura resumir, né, num painel, os 4 principais objetivos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que, aliás, já está há 10 anos em vigor. Correto. Ninguém mais pode, dentro do município, dentro do Estado, dentro da União, alegar que a lei é nova. Ou que desconhece. Ou que a desconhece. Acho que seria obrigação do gestor. É obrigação, né? Nós temos hoje, no âmbito do Estado e no âmbito federal, uma campanha eleitoral em andamento com vários candidatos fazendo propostas. Presuma que o eleitor, né, ou pelo menos pergunte ao seu candidato se ele conhece a legislação. Afinal, será este candidato que futuramente irá gerir os recursos públicos. Então, no âmbito do município, falando da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela está alicerçada em 4 pilares básicos: o planejamento, né, o controle, a transparência e a responsabilização. Quanto ao primeiro deles, o planejamento, nós aqui no evento estamos procurando evidenciar a necessidade de um planejamento que começa com um plano plurianual elaborado no início da gestão e que deve ser muito bem preparado. Uma lei de diretrizes orçamentárias que irá orientar a elaboração do orçamento para o próximo exercício e uma lei orçamentária anual, né, que é o foco principal desse evento, que também deve ser elaborada e deve contemplar aquelas metas que a administração pretende realizar no próximo exercício. O outro tópico, né, é a transparência. Fala-se muito em transparência das contas públicas. Inclusive, temos um painel aqui sobre a Lei Complementar 131, que vai exigir dos órgãos públicos, dos municípios também, a divulgação online, em tempo real, de todas as receitas e despesas arrecadadas, executadas dentro do município. O outro pilar, né, a responsabilização, né? Que penalidades está sujeito o gestor em caso de transgressão das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal? Este é um equívoco, Lourenço. Você falou num ponto bastante interessante também. A questão das eleições, o candidato, ele já se candidata desconhecendo aquilo, a função na qual ele vai exercer. Vamos falar grosso modo, né? Ele se candidata sem conhecer, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso já se torna um problema, porque deveria ocorrer o contrário. Você falou, o eleitor pergunte se o candidato conhece a Lei de Responsabilidade Fiscal, por exemplo, que já tem 10 anos. Isso acaba se tornando um problema, é um equívoco, né? Deveria ser o processo inverso. Por exemplo, um empregado se candidata a uma vaga, conhecendo a vaga, a função, mostrando dominar o assunto. Isso acaba gerando esses problemas que nós falamos anteriormente, das irregularidades por desconhecimento, enfim, e de má investimento dos recursos públicos. Você entende desta maneira também? Preciso ponderar que, em função do regime democrático em que vivemos, nós não podemos exigir, né, que um candidato conheça de cor todo o conjunto normativo, né? Claro, nós temos o regime democrático brasileiro abre as portas para qualquer cidadão, claro, né, se candidatar a um cargo eletivo. Mas seria ideal. Seria ideal que conheça. Ninguém é obrigado a conhecer, né?
mas seria ideal. O importante nesse caso, né, porque muitas vezes temos gestores leigos, né, em finanças públicas, isso não pode ser visto como um defeito, né? Mas seria importante que pelo menos esse mesmo gestor se assessorasse de técnicos qualificados, né? Que pudessem então orientá-lo da melhor maneira possível no sentido de gerir os recursos. Este sim nós vemos que é um problema nos municípios. Muitos gestores resolvem, né? Optam por fazer uma gestão eminentemente político-partidária. Perfeito. Esquecendo do lado técnico, né? Esquecendo da orientação, esquecendo muitas vezes da própria gestão dos recursos. E isso tem gerado várias consequências com prejuízo às comunidades. Perfeitamente. Lourenço Valau, coordenador da área de assessoramento contábil da DPM. Muito obrigado pela sua participação. Fica o convite para o nosso telespectador. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Para participar, encerra hoje, então, esse curso aqui no Teatro Dante Baroni. Quem quiser conhecer, o DPM, rapidamente, um site só para que a gente possa ter acesso. Então, a DPM existe desde 1966. Nós atuamos em mais de 85% dos municípios gaúchos. Nós contemos um site, www.dpm-rs.com.br, e lá temos o nosso lema do dia a dia, que é somar experiências e dividir o conhecimento. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Um bom curso aí no Teatro Dante Baroni, que encerra hoje mais uma vez, e um bom final de semana para você. Muito bom dia a todos. Tá ok. Nós fazemos um rápido